Você já ouviu falar sobre abordagens de psicologia? Ou então que um psicólogo é totalmente diferente do outro, às vezes eles trabalham com abordagens diferentes. E nesse vídeo eu te conto um pouquinho mais sobre isso. Pode ser muito importante para você quando um dia for procurar algum profissional. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. E uma das coisas que eu vejo que as pessoas mais têm dúvidas é sobre por que às vezes um psicólogo é mais quietinho, o outro pergunta mais, cada um se posiciona de um jeito. E a verdade é que às vezes o embasamento teórico de cada um na sua prática é diferente um do outro. Não é só uma questão de personalidade, às vezes é uma questão de abordagens mesmo. Pode ser mais fácil você entender se você imaginar que as raízes da psicologia começaram de lugares diferentes. Mesmo antes, lá quando os gregos antigos, os filósofos começaram o embasamento que depois deu muita força para a psicologia, existiam entendimentos diferentes. O Wundt foi um dos precursores que lá em 1879 criou o primeiro laboratório experimental de fato de psicologia. E ele fez isso na Alemanha para investigar os fenômenos psicológicos que ele já percebia que existia. Mas ainda era a partir de uma visão que é conhecida como estruturalismo. Ele tentava entender a estrutura da mente. E então, em outros lugares, outros psicólogos não concordavam com a maneira como ele percebia e começaram a desenvolver outras teorias. Depois também teve o funcionalismo, que eram os psicólogos que se dedicavam a entender o funcionamento da mente, não somente a estrutura dela. Então a psicologia foi se desenvolvendo e diferentes formas de olhar para o ser humano foram sendo construídas. Como se as abordagens de psicologia fossem óculos. Eu sempre falo isso para os pacientes. Como se tivesse uma mesa com vários óculos, em que cada profissional pega um óculos daquele para olhar para a vida, olhar para os pacientes e olhar a partir de uma teoria, a partir de uma percepção. E para a gente ganhar tempo e ficar um pouquinho mais didático, eu vou colocar para você uma imagem na tela agora que vai te mostrar quais foram os precursores da psicologia e quais foram os primeiros psicólogos. Percebam que tinham mulheres, tinham homens e cada um deixou a sua marca no desenvolvimento da área como um todo. E por mais que elas tinham percepções diferentes, o objetivo era o mesmo, que era de explicar e compreender o comportamento e os pensamentos humanos a partir de uma base científica. Então hoje as 5 abordagens ou as 5 grandes áreas mais conhecidas se resumem nessa imagem aqui, que é a neurociência, a perspectiva cognitiva, a comportamental, a humanística e a psicodinâmica. E como a própria imagem já ilustra, a neurociência considera o comportamento da perspectiva do funcionamento biológico. Quais são os nomes, as localizações que existem dentro do nosso cérebro, quais são as funções de cada uma dessas partes. Ela também considera fatores hereditários, as características biológicas mesmo. Enquanto a cognitiva examina como as pessoas compreendem o mundo e pensam sobre ele. Ela é mais baseada nos pensamentos. Cognição significa pensamentos. E a forma como eles são construídos, a forma como a gente compreende o mundo ao nosso redor. Quais são os pensamentos que a gente constrói para compreender toda a nossa vida. A comportamental concentra-se no comportamento observável. Por exemplo, quando alguém está buscando algum tipo de auxílio psicológico para mudar um determinado comportamento que a própria pessoa observe que ela quer melhorar. Até com crianças, no manejo de como ensinar comportamentos novos. A humanística afirma que as pessoas são capazes de controlar seus comportamentos e que elas naturalmente tentam realizar seu pleno potencial. Ou psicologia humanista, ela compreende basicamente que os indivíduos se esforçam para crescer, que eles têm uma potência para ser desenvolvida, se eles tiverem oportunidades para isso. Além da psicodinâmica, que acredita que o comportamento é motivado por forças internas, inconscientes, sobre as quais uma pessoa tem pouco controle. Já a psicodinâmica, eu acho que vocês conhecem quem marcou a história da psicodinâmica, ou de algum filme, ou de algum meme, alguma figurinha
que é o conhecido Freud, que ela entende o comportamento a partir de algumas motivações, de algumas forças internas que talvez a gente tenha pouca consciência, é o que ele chamava de inconsciente. E o Freud era um médico austríaco que iniciou ali os seus estudos e as suas ideias no século XX, e depois dele tiveram vários outros estudiosos que desenvolveram ainda, dentro da abordagem da psicodinâmica, outras possibilidades de compreender a mente, de compreender o ser humano, e contribuíram muito para a psicologia. Com essa breve explicação, você já pode imaginar o porquê que quando uma pessoa procura um psicólogo, ela percebe que ele tem um posicionamento, um comportamento e falas distintas que vêm de alguma dessas abordagens ou alguma outra que eu não estou citando aqui. E eu estou fazendo questão de te explicar sobre as abordagens, porque várias pessoas já me falaram que foram em um psicólogo, não se identificaram muito e que a psicologia não é para elas. Quando na verdade, às vezes isso tem mais a ver com a abordagem teórica que esse profissional atua, do que de fato a psicologia não ser para você. Então, será que não seria possível você conhecer outras abordagens e perceber com qual delas você mais se identifica? Assim como, por exemplo, um médico ou um engenheiro, que você conhece um, mas não se identifica tanto com a forma como ele trabalha, você procura outro, até você encontrar um profissional que você se identifica mais. Na psicologia, isso não é diferente, então não esqueçam disso. E se você conhece alguém que já comentou sobre isso, compartilhe esse vídeo. Às vezes essa informação das abordagens pode te ajudar a escolher um profissional. E já aproveita para se inscrever, que tem vários conteúdos sobre isso aqui no canal.